E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, não sei se você tá sabendo, mas já está rolando uma disputa entre o senador Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco estão disputando pela presidência do Senado, certo? Na verdade tá o Girão também, mas o Girão ainda tem pouco voto, tá ligado? O Girão não tá muito bem colocado nas pesquisas. O pessoal de esquerda tá apoiando Rodrigo Pacheco, e aí eu já desconfio, tá ligado? O pessoal de direita está mais pro lado do Rogério Marinho, certo? Tanto que o Bolsonaro também já tá fazendo articulação, ligando pra quem ele conhece, pedindo um salve, tá ligado? Só que assim o que acontece? Rogério Marinho foi dar uma entrevista num grande veículo de comunicação, tá ligado? Rogério Marinho hoje como que estão sendo divididas as coisas, tá ligado? Rodrigo Pacheco é representado pelo Lula, na personificação do Lula. O Rogério Marinho é representado na personificação do Bolsonaro. O que significa que quando um jornalista vai entrevistar o Rogério Marinho, na cabeça desse jornalista, ele olha pro Rogério Marinho e ele enxerga quem? O Bolsonaro. E o que isso acontece? Negão, qual o problema disso, ele enxergar o Bolsonaro? O problema é que o espírito militante desse jornalista, tá ligado? O espírito militante desse jornalista entra por aqui e bagunça aqui, tá ligado? E plá, e de repente ele começa a cuspir um monte de coisa, tá ligado? Foi perguntado sobre o que aconteceu no dia 8 e não sei o quê, e do senador, dos deputados que estão sendo calados. Ele lembrou isso, falou, tem deputados aqui sendo calados sobre a censura. E aí o jornalista ficou putinho. E o jornalista começou a falar que não é censura, porque eles estão cometendo atos antidemocráticos, porque da ordem de não sei o que, da democracia. Mano, catou a palavra democracia, tá ligado? Catou a palavra democracia. E não deixava eu ia falar Luiz Marinho, tá ligado? Tá vendo porque eu te falo que eu confundo o Rogério Marinho? E não deixava o Rogério Marinho falar, porque a jornalista perguntava, a jornalista respondia, a jornalista interrompia e a jornalista ainda meio que dava uma comida de rabo. A questão pra mim é a seguinte, mano. Quando eu vejo essas coisas, quando eu vejo um jornal... Porque quando eu vejo uma pessoa comum defende... Porque assim, se eu não posso falar o que eu quiser... Se eu não posso falar o que eu quiser dentro do YouTube, eu não vejo isso como censura. Sabia? Se o YouTube chega em mim e diz assim, negão, eu não quero vocês falando, no tempo lá da pandemia, não quero vocês falando a palavra andemia. Já era ruim aqui. Não quero você falando sobre as picadinhas. Negão, não quero você falando sobre urnas. Tudo isso rolou aqui no YouTube. Se é só no YouTube, eu não vejo problema. Eu não vejo como censura. Por quê? Tá ligado? Por quê? Porque eu tenho o direito de sair do YouTube, entrar no Rambo e falar tudo que eu penso. Não é? Sim. Eu tenho o direito de sair do Rambo, entrar no Instagram e falar tudo que o YouTube não deixa. Tá ligado? Eu tenho o direito de sair do Instagram, entrar no Facebook e falar tudo que o YouTube não deixa. Lógico, cada plataforma tem sua regra. Problema é que o que tava no debate entre o Rogério Marinho e a jornalista, tá ligado? É exatamente a censura nacional. É nacional. É quando o cara chega em você e diz assim, irmão, tu não vai falar pra ninguém. E quem tá te dando microfone, eu vou tacar-lhe uma multa. Porque eu já não quero que tu fale pra ninguém. E quando alguém te dá um microfone, eu vou tacar-lhe uma multa. Aí o Rogério Marinho argumentou o seguinte, falou, mas já existem dispositivos na nossa lei hoje, já existem dispositivos pra coibir coisas ruins que o cara estiver falando e pá, não sei o quê. Certo? Quando eu vejo isso de um como é que fala? De um jornalista, porque eu acho que a última pessoa que podia debater sobre esse assunto era o jornalista, porque o jornalista precisa dessa liberdade pra poder falar as coisas. Tá ligado? É o cara que nos informa. Então esse cara, ele deveria ser o maior defensor da liberdade. Não é o que tá acontecendo. A censura, quando a gente fala assim, ela tá partindo de um ponto, mas ela tá sendo ajudada pelos jornalistas. Isso é um puta problema. Isso é um problemaço. Porque nessas horas eu olho isso, o que eu imagino? Eu imagino como era a sociedade em 1800. Sabe, em 1800, quando era normal você ter um escravo?
Tá ligado? Era normal. Uma família tinha um escravo, uma família tinha uma criança que literalmente trabalhava pra ela e não ganhava nada. Ela tinha um quartinho e comida. Isso na melhor das hipóteses. Eu tô falando de escravo, de você comprar um outro ser humano. Imagina o nível de aceitação que uma sociedade tem que ter pra você comprar um outro ser humano numa feira, tá ligado? Você chegar na feira e falar assim, ó, eu tenho esses seres humanos aqui pra te vender e você ir lá e comprar, como quem compra laranja, tá ligado? Como quem compra laranja. Aí você comprava o cara, levava o cara pra ele fazer acontecer. Aí eu fico imaginando o cara que levantou a mão primeiro e disse assim, ô gente, não tá errado a gente escravizar justamente os caras que são seres humanos? Não, porque assim, um boi e um cavalo, sussa. Porque a gente não é boi nem cavalo, mas a gente tá escravizando nós mesmos, tá ligado? Isso não tá errado. Eu fico imaginando o jornalista, entre aspas, na época, porque eu não sei se tinha jornalista, ou sei lá, o cara que tinha o dom da palavra na época, que olhou pra esse cara e falou assim, ô irmão, você tá maluco? Cala a boca, caralho, porque a gente precisa de escravo pra poder plantar, senão a gente vai comer o quê? Ah, que bonito pra você. Você quer acabar com a escravidão, né? Porque é assim que era, assim que seria essa conversa. Que bonito pra você. Você quer acabar com a escravidão e quem vai plantar? Quem vai plantar o milho que a gente come? Quem vai plantar o café que a gente bebe? E aí, explica pra mim, ô liberal, tá ligado? Ou sei lá como ele era chamado, o comunista, sei lá como ele era chamado na época, tá ligado? É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Tipo assim, você olhar hoje, a briga hoje da censura é a mesma briga dessa época, porque alguém deve ter levantado a mão no passado, deve ter olhado um cara negro, deve ter visto o cara falando, deve ter visto o cara trabalhando, deve ter visto o cara como pai, como mãe, deve ter olhado e falado assim, caraca, irmão, isso tá muito errado. Sabe? Deve ter dado um estalo na cabeça desse cara e ele deve ter olhado assim e falado, mano do céu, tá errado esse bagulho de escravizar. Os abolicionistas. Isso. Aí já estavam falando sobre isso. Ele deve ter olhado assim e falado, caralho, tá muito errado isso, irmão. A gente... Caralho, agora que eu me liguei. Eu nem tinha me tocado. Peraí, a gente tá comprando e vendendo seres humanos. Você tá ligado que alguém deve ter tido esse insight, tá ligado? E aí outra pessoa deve ter chegado, que provavelmente era o jornalista da época, e deve ter falado assim, tá louco, irmão? Cala a boca, caralho. Cala essa boca, tio. Você não pode falar isso não, porque você falando esse tipo de coisa, acabar com a escravidão, você tá atentando contra a ordem social. Porra, daqui a pouco a gente vai ter guerras aqui, e aí? Eu não quero meu filho indo pra guerra, eu prefiro um negrinho indo pra guerra. Eu não quero meu filho na lavoura. Eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero viver nesse mundo aonde... Não, daqui a pouco você vai falar o quê? De casamento interracial, é isso. Uma branca e um negro, ou um negro e uma branca. É isso que você tá falando. Então é o seguinte, tu vai calar a boca agora, ou nós vamos prender vocês por deturpação da ordem social, que naquela época não devia ser Estado Democrático de Direito, né? Não tinha muitos direitos. Então devia ser, você está atentando contra a ordem social e por isso você vai ser preso e calado. Não é louco isso? Tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito.